Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. No café de hoje vamos falar sobre a lei de protocolos contra assédio nos espaços de Juiz de Fora. A lei é da vereadora Laís Perru, do PT, que está aqui com a gente, além da convidada Michele Leal. A Michele é advogada criminalista, conselheira de segurança e é presidente da OAB Mulher. Tá na hora então de tomar aquele cafezinho aqui enquanto a gente fala de política no município. A Lei número 14.602, de abril de 2023, dispõe sobre o protocolo de prevenção e combate à violência e ao assédio sexual nos espaços públicos e espaços de lazer do município de Juiz de Fora. A lei foi sancionada pela prefeita Margarida Salomão. A lei considera violência ou abuso sexual qualquer forma de atividade ou ato sexual não consentidos. Inclui ainda quaisquer atos que violem a liberdade sexual da vítima, utilizando violência ou intimidação. Esse foi aí o copy da lei, né? Do caput da lei. E, Laís, dito isso, então, queria que você explicasse porquê da necessidade dessa lei, né? Desse texto, já que todos sabemos que a violência sexual é crime, né? O assédio e a violência são crimes. Então, o que motivou a ter este protocolo em Juiz de Fora? Sejam muito bem-vindas, meninas, Laís e Michele. Obrigada, Judite. Obrigada, Michele, por vir aqui bater esse papo com a gente. De fato, né, Judite, essa é uma lei muito importante para a gente, né? Ela foi motivada a partir de um caso que aconteceu, né? Não aconteceu aqui, aconteceu na Espanha, que o jogador de futebol da seleção brasileira, né, até então, o Daniel Alves, ele assediou uma mulher, né, numa balada lá na Espanha. E aí a gente começou a observar como que funcionava lá essa situação. E a gente viu que lá existia um protocolo que se chama No Calling, que atende a vítima muito rápido, né? Primeiro, coíbe esse tipo de assédio, de importunação sexual, e quando ele acontece, muito rapidamente averiguado, a vítima está assegurada, as provas asseguradas. Então a gente começou a perceber isso e pegamos para fazer um para aqui, para Juiz de Fora especificamente, né? Porque também não bastava a gente copiar o de lá para cá, porque cada cidade tem a sua especificidade, né? A gente tem aqui o que né, o que a gente pensa aqui em Juiz de Fora. E foi isso que motivou, né? Primeiro, assim, também falar de uma questão que eu tenho refletido muito nos últimos tempos. Assim, eu acho que a gente precisa criar um estado de bem viver para a população em Juiz de Fora. Não só em Juiz de Fora, obviamente, mas eu falo daqui porque é onde a gente está. E isso é um conjunto de coisas que a gente pode fazer, né? E principalmente para que as mulheres se sintam seguras, para que as mulheres tenham esse estado de bem viver aqui na nossa cidade. E dentro disso, a gente pensa em um conjunto de legislações que a gente possa fazer para assegurar o combate à violência, né? E outras questões também, né? A gente sabe que uma iluminação pública de LED contribui para a questão da segurança. A gente sabe que zerar a fila de creche contribui para esse estado de bem viver. A gente sabe que desde o início do mandato da Margarida tem o auxílio moradia, por exemplo, para mulheres vítimas de violência, o que só foi que só foi determinado agora pelo governo federal, e eu quero dizer que o nosso aqui é muito melhor, tá? O valor é melhor e a gente tem um espaço de tempo para que a mulher possa sair, né, desse programa maior que o do governo federal, então eu tenho orgulho disso. Mas acho que é isso, acho que a gente legislar para que a gente viva numa cidade melhor para todo mundo e principalmente para as mulheres. Esse foi, assim, um pequeno contexto, né? Do que motivou, né, a criação dessa lei. Exatamente. Michele, muito interessante isso que a Laís falou, da forma da prevenção, né? E não só como que o protocolo aí, ele está prevenindo até uma violência maior, não, a violência de qualquer tipo já é imensa, né? Mas a gente sabe que tanto o assédio quanto
a violência mesmo sexual são crimes, né? E queria que você falasse, enquanto advogada criminalista e que tem essa causa aí feminina também como uma das suas lutas, né, Michele? Queria que você explicasse um pouco pra gente sobre esses crimes. Tá bem. Inicialmente, obrigada pelo convite, obrigada, Laís. Agradeço, em nome de todas as mulheres, o projeto de lei, porque é muito importante a gente saber que alguém se preocupa com a gente, que normalmente nós nos preocupamos com as pessoas, né? E quem cuida de quem cuida. Isso é uma questão muito importante. E com relação à motivação, nós somos do coletivo Maria Maria e o nosso coletivo é muito procurado, né? Já fomos procuradas 2 vezes num espaço pequeno de tempo sobre esse tipo de crime nas baladas. Nós acompanhamos 2 vítimas e assim, foi assim, a gente falou, gente, a gente precisa dar uma organizada, porque os próprios seguranças do local não sabiam como agir com as vítimas. Então, assim, elas precisaram ir dias depois na delegacia, foi uma confusão mesmo, assim, não existe um protocolo, agora existe, então, assim, é muito bacana. Quanto aos crimes, a segurança pública, eu tive uma reunião no Conselho de Segurança em que a gente falou sobre iluminação pública e capina. A gente fala muito sobre projetos e tal, e as pessoas não sabem o quanto para a mulher o projeto, por exemplo, Boniteza é importante. Por quê? Porque uma capina, quando a gente desce de um ponto de ônibus e passa por um terreno baldio em que o mato está alto e com pouca iluminação, só nós sabemos o medo que a gente passa. Segurança pública é o sentimento de segurança também. Sim. Então, nós não nos sentimos seguras indo para a balada, a gente não se sente segura andando na rua, né? A gente não se sente segura em lugar nenhum. Então, quando a gente vai vendo essas leis aparecendo, leis completamente educativas, que a educação é a solução, porém a longo prazo, e enquanto a gente não consegue alcançar a longo prazo todas essas questões, a gente vai pouco a pouco aí com os marcos no projeto, a gente tem os marcos das leis que foram consideradas, né, marcos na legislação feminista, Lei Carolina Dickmann, Lei Mariana Ferrer, né, emblemáticas, né? A importunação sexual ser tornada crime, porque antes a gente não tinha, foi em 2018. Então, e a importunação sexual foi um crime tipificado muito importante, apesar, né, da gente ficar preocupada também com esse punitivismo todo. Quem está preso por esses crimes? Né? A gente tem que ver também, a gente sempre tem que lembrar da questão racial mesmo, porque é muito fácil, às vezes, chegar e denunciar uma pessoa preta. Uma pessoa branca na balada, dependendo do lugar da balada, a gente não consegue. Todo mundo protege o homem. Então, assim, ter um protocolo em que as pessoas vão seguir vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Já que você tocou até nessa questão aí do quem está preso e tal, não é nosso foco aqui, mas qual que é a pena para a violência sexual e para a importunação sexual? A importunação sexual é de 1 a 5 anos. Então, isso, de 1 a 5, de reclusão. Reclusão. De reclusão. Então, ela já se inicia, teoricamente, de uma forma mais pesada. Mas o máximo da pena é 5 anos. Então, a gente sabe que se uma pessoa primária for presa por esse crime e ela não tiver cometido nada, a pena dela muito provavelmente não vai passar de 4 anos. E dentro do sistema penal, as penas até 4 anos são em regime aberto, as de 4 a 8 semiaberto e a partir de 8 fechado. Então, assim, apesar de já existir a lei, já existir a pena, quando a gente vai lidar no dia a dia, até na Lei Maria da Penha, em todas as questões onde mulheres são vítimas, a legislação ainda é muito falha, tanto para a gente provar, quanto para a gente conversar sobre. Uma situação de flagrância, eu gosto muito de falar sobre essas 2 leis. A Lei Maria da Penha, por exemplo, 2006, a Lei de Tráfico 2006. Quantas pessoas estão presas por Maria da Penha e quantas pessoas estão presas por tráfico? Qual o que o Estado está preocupado? Então, assim, leis como essa mostram que o Estado está mudando, que as coisas estão virando, entendeu? Existe alguém preocupado com a gente. E apesar da pena ter essa que é o criminalista, a gente tenta sempre soltar a pessoa, né? A liberdade é uma questão. Então, a gente tem muito trabalho ali, a gente consegue fazer muita coisa para esse crime ficar impune. Entendeu? Entendo. A gente tem muita, por isso que assim, criminalista ali a gente fica meio que na balança, porque é uma questão muito difícil de provar. A gente trabalha muito, né, com as provas, esses crimes normalmente são só testemunhas.
O protocolo é muito bacana nesse sentido, porque as casas privadas normalmente têm câmeras, então também tem a questão das câmeras, a polícia vai poder ter essa facilidade, os estabelecimentos que aderirem ao protocolo vão ter esse canal, então vai ficar mais fácil para a mulher conseguir o objetivo. Certamente. Ou seja, eu entendo que com um sistema prisional como o nosso, né, as penitenciárias superlotadas, né? E toda essa questão aí de ressocialização que não é fácil de ser feita num ambiente como das nossas penitenciárias, num cenário desse tipo, Laís, o ideal é que não aconteça, né? Ou que aconteça cada vez menos esse tipo de crime. E daí vem a educação, né? Eu entendo que é uma lei mais educativa do que qualquer outra coisa, né? E aí, nessa pergunta eu quero te perguntar, a lei, ela já está valendo, e lá desde abril, né? E o que foi feito desde então? Porque acho que ela prevê cursos, né? Workshops para determinados públicos. O que tem rolado ou está previsto para acontecer? Então, Judite, na verdade, a lei, né, já está em vigor, mas ela ainda não está sendo aplicada, porque a lei em si é uma lei básica. É uma lei que a gente coloca as diretrizes e a gente coloca para a prefeitura elaborar o protocolo. Sim. E foi isso que foi feito, né, nos últimos meses. A prefeitura decretou um GT, inclusive Michele faz parte do GT, né, uma série de movimentos. Um grupo de trabalho, né? Isso, um grupo de trabalho que está funcionando lá na Casa da Mulher, né, está se reunido na Casa da Mulher. Tem vários órgãos, inclusive o CIAN, que da Câmara participa, movimentos sociais participam, a Polícia Militar participa, a Polícia Civil, a Associação de Bares e Restaurantes, né, a Brasel, o Conselho da Mulher, tem várias pessoas que estão participando desse GT, porque foi o que eu falei no início. Não adiantava também a gente fazer um protocolo que depois ele não funcionasse. Sim. A gente precisava que essas pessoas que estão ali no dia a dia de cada setor que está na rede de enfrentamento ou que está lá nesses espaços públicos de lazer, falasse para a gente. Então foi criado o GT, o protocolo, né, agora está criado. E está na fase que a PGM, a Procuradoria-Geral do Município, né, está analisando para que daqui a pouco a prefeita decrete esse protocolo mesmo, né, o protocolo em si, e que aí ele comece a ser propagado. E qual que é a ideia, né, principal, assim, falando em linhas gerais, porque o protocolo está bem grande, assim, já dei uma olhada, sabe? E eu acho que ficou bem bom. Vai ser, no primeiro momento, estabelecimentos por adesão. Né, a gente optou por isso, para que a gente comece fazendo uma questão educativa mesmo, né? Assim, que os estabelecimentos entendam que isso é importante para o estabelecimento dele também. Né? Um espaço seguro para as mulheres atrai pessoas também. Né? Eu quero ir num espaço que eu me sinto segura, que eu sei que se acontecer algo comigo, rapidamente eu vou ser atendida. Sem contar ainda a propaganda negativa que é para o quem não estabelecimento. aderir. Não, e quando acontece tipo exatamente. de crime, né? Algum tipo de contravenção. Exatamente. É uma propaganda negativa e tanto para o estabelecimento, né? Não, desculpa, cortei seu raciocínio. Não, pode mas continuar. é isso mesmo. E essa é a ideia. A ideia é que a gente, né, que a prefeitura oferte cursos para pessoas que estão nesses estabelecimentos, né, como uma primeira coisa, assim, precisa ter uma pessoa que faça o curso e que saiba como direcionar quando acontecer isso e também saiba direcionar os outros funcionários para coibir certas atividades, né? Então tem aqui falando que o estabelecimento pode colocar no cardápio coisas, pode colocar no banheiro coisas, mas que principalmente tenham funcionários capacitados para tratar agir, disso, né? Saber né? como direcionar aquela situação ali no momento. Isso. E aí a gente fala aqui de câmeras, a gente fala de várias coisas nesse protocolo, né? Então acho que ficou bem completo, assim. A gente tem aqui também todos os espaços que podem se procurar. Tem aqui as diretrizes, né? Que a gente vai ofertar o curso, que vai capacitar a pessoa, né? Então acho que tá bem completo e eu espero que muito em breve esse protocolo seja decretado e que a gente consiga muitos lugares para que queiram
aderir a esse projeto e que queiram ter lá o seu selo de lugar seguro, né, para as mulheres, porque é isso, vai ter lá. Tem previsto que a prefeitura libere um selo para cada estabelecimento, né, que a gente tenha plataformas que divulguem quais são os estabelecimentos que vão aderir. E eu acho que isso é muito importante. É importante os donos dos bares, restaurantes, hotéis, baladas, eles entendam que essa lei não é uma lei para poder que eles gastem mais dinheiro ou para, né, porque muitas vezes é isso, o dono de negócio vai pensar, né, nossa, como é que eu vou me adequar a isso? Isso talvez vai ser ruim para mim. Muito pelo contrário, eu acho que isso vai ser uma propaganda muito positiva para o lugar, porque cada vez mais a gente tem falado sobre isso, de que as mulheres querem estar nos espaços seguros para elas. Exatamente. Então eu acho que vai ser uma propaganda muito boa para o seu estabelecimento, viu, gente? Então a gente quer que todo mundo entre nesse projeto. Realmente. E a divulgação, eu acredito que vai ser maciça também, né, Laís? Não só pelo seu mandato, como pela prefeitura e no geral. Michele, para te ouvir mais um pouquinho, a Laís mencionou que você participou desse grupo de trabalho, né? Sim. Desse GT que foi acontecendo lá na Casa da Mulher. Conta pra gente, assim, algumas questões que foram levantadas que de repente a gente nem esperava ouvir, né? O que você destacaria desse grupo de trabalho, lá das conversas? São muitas entidades juntas, né? Então, assim, tem muita questão que a gente acaba entrando em discussão, tal, mas o objetivo é a segurança das mulheres. Então, assim, são mulheres, a gente também teve participação da Polícia Militar com alguns homens, mas mulheres estavam, a Sargento Roberta maravilhosa, né? A gente tem que falar sempre dela. Assim, quais foram as coisas que nos assustaram? O medo dos comerciantes, de ter que gastar, de ter que ter se teria alguma multa, se eles seriam obrigados, né? E assim, eles ficaram, pelo menos a representante lá ficou mais tranquila, sabendo o curso vai ser completamente gratuito. Eu não sei ainda, mas eu acho que vai ser online e presencial. Inicialmente a gente deve fazer um presencial, mas futuramente deve ter um online, porque o ideal é que esse curso fique online para as pessoas poderem, até como capacitação, para colocar no próprio currículo para conseguir emprego nesse ramo. Né? Essa foi uma questão. Uma outra questão foi, a gente chama a polícia ou não chama a polícia? E a Sargento Roberta foi muito clara, gente, sempre chama a polícia. Porque são crimes de ação pública incondicionada. Então, assim, todo mundo pode meter a colher quando mulher é vítima. Com certeza. Mesmo que não seja Aquele dentro de ditado casa. antigo já caiu por terra. Já caiu. A polícia é uma grande parceira. Porque eles vão ter ali, né? O comércio vai ter ali uma ligação muito grande para poder chamar. E vai ser sempre isso. A polícia, nesses crimes, é sempre necessária. Tá? Uma outra questão também que a gente conversou, consentimento. São nesses lugares que nós ficamos bêbadas. Então, o que eu falo para clientes, tá bêbada? Não vai. Porque depois disso, não tem outra coisa, é a palavra de um contra a palavra de outro. E aí a gente entra na questão do penal, quem consegue provar, quem não consegue, né? É sempre muito difícil. Mas quando você chama todas essas pessoas aí, quando existe um protocolo para várias pessoas estarem juntas ajudando alguém, o poder dela aumenta. Então essa parte é muito importante. No GT, tirando essas coisas, a gente conseguiu assim, entrar, foi muito legal, todo mundo com o mesmo objetivo. A gente queria inicialmente 70% do estabelecimento fazendo o curso, e a gente chegou à conclusão que pelo menos um tem que fazer. E depois pode propagar isso para os demais, né? Isso mesmo, e que ele possa Seja passar para outras pessoas. Exatamente. Quando a mulher está numa situação que você não sabe se ela está ali podendo consentir ou não, tentar afastar essa mulher, oferecer ajuda, perguntar se alguém pode levar ela em casa. Sabe? Tem casos que não são casos de polícia, mas que ali a gente vendo o que pode virar caso de polícia, a gente tenta, né? Realmente muito bacana o projeto. Parabéns, Laís. Porque é isso, além de punir depois que acontece, né, e agir rápido, tem toda essa parte que a Michele falou, né, dos funcionários ali daquele local entenderem quando precisa agir, mesmo sem a mulher falar que precisa de ajuda. Né? Quando vê a situação que está ali acontecendo, muitas vezes a gente vê que está acontecendo uma importunação. E muitas vezes a gente não
a pessoa não vai lá falar, não vai lá tirar porque tem medo, né? Porque, mas isso vai estar nesse protocolo, né? Vai estar nesse curso, como agir. Então, acho que isso é realmente muito interessante. Com certeza. Agora, Laís, a gente está focado muito aqui, falando muito, pelo menos eu na minha cabeça, eu estou imaginando sempre essa cena de balada, né? Mas e os espaços públicos, de fato, do município, a própria Câmara Municipal de Juiz de Fora, que tem atendimento ao público, né? Será que vai poder aderir, né? Vai poder participar desse protocolo de forma que fique fixado nas paredes, né? Alguma coisa, este estabelecimento está... participa, né, do protocolo de assédio. Como é que ficam esses espaços, então, independentemente da instância, mas esses espaços públicos, de atendimento ao público? A gente debateu muito isso também, né, no GT. Eu falo, gente, porque eu fiz questão de acompanhar, tá, gente? Mesmo eu não estando no GT, mas, assim, acho que quanto mais pessoas puderem participar, assim, né? Então elas me convidaram, então eu participei de uma reunião e isso foi debatido, né? Assim, quais são esses espaços? Porque aqui a gente fala espaço de lazer, espaço público e privado de lazer. Né? Então a Câmara Municipal, na verdade, nesse projeto não é um espaço, né, de lazer. Entendo. Né? É outro espaço. Mas aí, por exemplo, é isso, o museu, por exemplo. O Museu Mariano Procópio é um espaço de lazer. Um parque, então, né? O Parque Municipal, por exemplo, o Parque da Lajinha, são espaços de lazer. Então, esses espaços também vão estar aptos a aderirem o programa. E é isso, espaço público, espaço privado, então é bar, restaurante, parque, museu, balada, hotéis, essa mais... Clubes. Tudo isso são, né, estão aqui elencados que podem participar, podem aderir ao projeto. A questão da balada realmente ela chama mais atenção. É a que a gente mais... Porque realmente isso que a Michelle disse, a questão é um lugar onde as pessoas bebem, né? Estão ali para realmente curtir, paquerar, né? Mas de uma forma... Com consentimento, né? Exatamente, de uma forma saudável, né? Exatamente. A Michelle mencionou aí o coletivo Maria Maria, né? Como é que o coletivo trabalha essa questão do assédio, da violência, né? Que é um coletivo feminino. Com certeza. E feminista. Feminista, com certeza. A gente já faz muito tempo, né, que o Maria Maria trabalha sobre isso, desde 2006, que o coletivo foi criado. Eu entrei ali em 2011. Atualmente eu sou uma das mais antigas no coletivo. Michelle também faz parte do coletivo. O coletivo fez parte do GT, né, assim como o Fórum 8M também, que é outro movimento social, né, de mulheres. E a gente sempre trabalhou muito isso. Essa questão das baladas sempre foi muito importante pra gente. E a gente sempre acompanhou muitos casos. Desde nomes de baladas que a gente sabe que influenciam... ao assédio contra as mulheres. Então, a gente tinha uma festa aqui da medicina, do curso de medicina, que chamava dopamina. A gente sabe que dopamina é um neurotransmissor, uma substância A gente sabe que é isso. Só que é o trocadilho, né? Dopamina. E a gente fez uma campanha muito grande, tanto que eles trocaram o nome da festa, né? Então, a festa não acontece mais. Isso lá atrás, há muitos anos atrás. Então, outros casos também que a gente identifica, a gente tem trabalhado, né? A gente acolhe muita mulher. Como a gente é um movimento social, a gente não é ainda uma associação, né? Uma coisa assim. Primeiro a gente acolhe e a gente leva para os órgãos públicos, né, que faz de fato o acompanhamento, como é o caso do CIAN aqui na Câmara, né, Judite? Sim. Aqui a gente tem, né, assim como na Casa da Mulher também, a gente tem atendimento jurídico, psicológico, que muitas vezes o atendimento psicológico e tirar as dúvidas juridicamente das mulheres é o mais importante no primeiro momento. Até para ela entender se ela quer ou se ela não quer levar adiante, né, uma denúncia e tudo. A gente pensa muito nisso também. Assim, a gente precisa primeiro fortalecer essa mulher para que quando ela denuncie, ela consiga perceber que ela precisa sair do ciclo. E aí falando da violência de gênero como um todo, né, não só dos assédios, que essa mulher precisa ser fortalecida também. Porque se ela começa um processo contra um agressor sem ela estar fortalecida, muitas vezes ela é convencida
a tirar o processo, Exato. a não andar com o processo. Tem a então questão a gente da pensa muito nessa dependência, coisa né? do acolhimento, assim, que é importante. E no protocolo a gente fala do acolhimento também, né, dessas mulheres. Exatamente. Estou pensando aqui, Michele e Laís, várias coisas vão passando pela minha cabeça enquanto a gente vai conversando. Nos espaços assim de ensino também, né, de pesquisa, ensino, que é o caso de universidades, né? A gente tem N instituições aqui privadas, mas temos a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um baita campus, uma extensão gigante, onde também ocorre... A universidade é um centro de ensino, pesquisa e extensão, Sim. mas é um local também onde ocorrem festas, onde as pessoas usam para lazer, né? É bicicleta, é caminhada, é corrida, enfim, várias coisas tem a UFJF como cenário. Né? Ali é um espaço de lazer também, Exato, né? e a gente já teve notícias, né, na mídia e tudo mais de agressões ali, ou de violências de fato consumadas, né? Enfim, então seria uma instituição que poderia usufruir aí do protocolo, aderir. certeza. Ou pelo menos para conhecimento. Como é um projeto de prevenção, de educação, é importante até eles estarem, por exemplo, nas palestras dentro da escola. Né? A gente, enquanto coletivo, essas demandas que a gente chega, a gente encaminha para o poder público. Nós, da OAB Mulher, nós temos um núcleo de atendimento de vítimas de violência no Shopping Santa Cruz, fica aberto todo dia de tarde, faz a mesma coisa que o CIAM. Tá? Tem vários espaços na cidade para esse tipo de denúncia, mas lá a gente só faz pedido de medida protetiva de violência doméstica, mas a vítima normalmente também chega lá relatando essas coisas. E aí a gente encaminha para a delegacia de mulheres, que fica ali no mesmo andar que o nosso, a gente sempre consegue dar um norte para essa mulher. Nas escolas, é realmente muito importante que esse tipo de projeto chegue. Por quê? Quem está entrando na balada agora são as meninas de 18 anos, que é o sonho da balada, né? Você diz nas escolas de ensino médio, né? De escolas no geral, porque a educação começa lá de pequenininho, né? Isso mesmo. Não só o terceiro grau aí, as universidades, mas outras escolas também. Sim. E são adolescentes, né, normalmente, Sim. e o futuro são eles. Então, assim, eles já estão crescendo com uma ideia diferente, que meu corpo, minhas regras, a gente já vê crianças falando isso, a gente vê que as coisas estão mudando, mas é um tipo de coisa que eles precisam ficar sabendo. Até porque nós, mulheres, eu vou nesse bar. Então, assim, eles já vão começar ali a entrada nas baladas já com essa educação. Sim. Porque realmente, as vítimas, gente, inclusive, são muito novas. Nós não recebemos cantadas na balada depois dos 30, como nós recebemos aos 18. E a importunação com a menina mais nova é sempre mais... Eu lembro, gente, eu nunca mais recebi cantada como eu recebia na adolescência, indo para a escola. Dá asco. Porque é no caminho da escola que a gente lembra das pessoas mais velhas falando com a gente. Exato. Quando a gente chega na vida adulta, isso dá uma melhorada, a gente já tem o poder de denunciar, né? Então, assim, sozinha, porque adolescentes precisam da mãe. A gente já tem uma segurança maior para também entender, mais né, o que tá maturidade acontecendo. e conhecimento das coisas. Exatamente. Né? Então, assim, é um projeto muito lindo que deveria também estar dentro do escopo ali das palestras que são introduzidas na escola. Parece que também temos projetos de palestras na escola. Nós, Maria, já temos, mas eu acho que o público... Tem uma lei minha que já está em vigor. E depois eu mandei emenda para construir as cartilhas, que é a formação continuada dos profissionais da educação para a questão da violência. Né? Então, já está em vigor também essa lei, porque entendendo isso que a Michele falou, que é importante a gente falar desde sempre, porque a gente precisa criar pessoas melhores, sem preconceitos, pessoas que entendam, né? Então, quando a gente fala disso nas escolas, de qualquer tipo de preconceito, né? As crianças começam a entender um pouco melhor isso. Quando elas crescerem, elas vão criar seus filhos de forma melhor do que a gente criou, né? do que a nossa geração. E essa é a ideia de ciclo, né? Porque a gente sabe que a gente não vai mudar isso da noite para o dia. Acabar a violência seria o nosso sonho. E aí, Judith, voltando nessa coisa da universidade, quando eu era do DCE da universidade, lá atrás, 2013... Muito recente. Muito recente. Um pouco antes de eu entrar...
de ser a coordenadora geral do DCE, a universidade tinha proibido as festas porque aconteceu um caso de estupro lá no campus, numa festa. E qual foi o nosso debate? O estupro não aconteceu porque tinha uma festa. A gente não precisa fechar uma balada. Sim. A gente não precisa... Óbvio, se a balada estiver sendo... Dopamina. Se a balada estiver sim, completamente equivocada e já é caso de polícia. Sim. Mas assim, a gente não precisa dizer que não pode acontecer festa para não acontecer o estupro. Não é a solução, né? Não é. A solução é a gente fazer o debate, é a gente ter prevenção, é a gente depois, se acontecer, a gente agir rápido. Então eu lá, né, bem na minha juventude mais assim juvenil, quase adolescente, a gente já estava discutindo isso, que não é porque tem a balada que acontece o estupro. O estupro acontece porque mulheres são vistas como objetos, como mercadorias, que podem ser violadas. Então a gente fez esse debate lá na minha gestão, a gente conseguiu, eu vou falar uma palavra aqui que eu acho que não existe, mas a gente usava essa palavra panfletária, assim, que a gente conseguiu desproibir as festas na universidade. Né? Depois aconteceu várias outras coisas. Mas é importante a gente também falar isso, porque não é que a gente abomina balada, não, a gente gosta, né? A gente gosta de ir pro bar, a gente adora, mas a gente quer que esses espaços sejam espaços seguros e que as mulheres se sintam seguras ali e que a gente fale que não é porque tem a balada, não é porque tem a bebida que as mulheres são estupradas. Exato. As mulheres são abusadas, estupradas e não são respeitadas porque são mulheres, né? Esse é o debate que a gente faz há muito tempo no nosso coletivo, né, e que eu reflito muito também. Vou dar um exemplo. Essa posição da mulher, né? Michele, só interrompendo, eu quero que você continue seu raciocínio, mas vou aproveitar e falar também. A Laís mencionou aí essa questão que é a educação que vai resolver e tudo mais, e ações pequenas, que foi aquilo que você ressaltou lá no início da nossa gravação aqui, do Boniteza, é uma iluminação, é uma capina e tudo mais, que eu achei super interessante, coisas básicas, né, simples, mas que, poxa... Sim, andar na cidade tem que ser um espaço seguro, né? O espaço de lazer, então, muito mais, né? A gente precisa estar seguro em todos os lugares. Uma questão da proibição que eu lembro muito, o funk é super proibido, o baile funk é proibido em várias cidades. Existe e aí vamos lembrar do contexto dos baile funks e pelo motivo pelo qual eles são proibidos. Sim. Existe estupro no baile funk? Não. Então, assim, são coisas que não tem nada a ver com a outra. Essas proibições, inclusive, na minha opinião, são muito piores. São estatísticas, sim, assim, não... Sim. Não, no baile funk não pode ter estupro. Não pode. Isso você vai em todos, não pode, não existe isso. E a pena é praticamente de morte. Então, assim, não é... Entendeu? Assim, são umas proibições... Códigos... É uma questão quase... É um código de conduta ali do próprio ambiente. Sim, e aí o que é proibido é aquela comunidade se divertir da forma que ela quer. As mulheres querem poder estar na rua, querem poder ocupar os espaços. Então, assim... Querem poder ir ao baile, exatamente. Né? É a iluminação, é a capina, são as pessoas preparadas para ajudar. Porque normalmente a gente vê as heroínas, são as doidas. Vai, mete a cara, briga com as pessoas, mas as pessoas, no geral, têm que estar preparadas, porque normalmente é a heroína e tá todo mundo assim, olhando. Depois chamam de heroína, batem palma, mas nem a coragem de ajudar ali e o preparo, que é isso que o protocolo quer. Preparar essas pessoas para poder encaminhar a vítima e proteger a vítima. Exatamente. Eu queria que vocês deixassem um recado, se toparem, para 2 segmentos. Para essa galera, principalmente para as meninas que estão entrando aí no ensino médio, começando agora, a gente sabe que existem, não por parte das escolas em si, mas existem N festas, né, que os alunos organizam, até para fundo de formatura, de ensino médio, são festas concorridas, existe aí uma certa fama, um comportamento padrão que é divulgado de forma pejorativa, né? Queria que vocês deixassem esse recado para esse público. E o segundo segmento
aquele público que diz que não aguenta mais esse assunto do feminismo, das mulheres querendo justiça, Do querendo mimimi. do mimimi. É importante falar sobre isso aqui também, né, Laís? Então, a palavra está com vocês. Estamos Sim, caminhando aí para a finalização do nosso videocast. Eu gosto muito do mimimi, porque é a dor que o outro não sente, né? O sim. mimimi é isso. E a gente não está aqui para agradar, né? As feministas não estão aqui mesmo para agradar. A gente está para incomodar, a gente está para mudar paradigmas. Inclusive, quando que nós podemos frequentar balada? Quando que nós podemos ser solteiras para frequentar? Entendeu? A gente até hoje, quando eu chego, eu tenho uma adolescente em casa, e quando eu chego na balada, onde está a sua filha? Sempre, né? E eu gosto de falar para elas, eu lidando com adolescentes hoje, educação sexual. É o principal para as adolescentes. Elas precisam saber o que acontece. O mito dos pais de não falar sobre sexo, principalmente com as meninas, com a ideia de que afastá-las daquilo ali vai funcionar. A proibição nunca funcionou, gente. Temos mulheres engravidando na adolescência desde que o mundo é mundo. Inclusive, antigamente, as mulheres se casavam na adolescência e tinham filhos muito novos. Antigamente era legal o casamento, né? Então, assim, se conhecer, conversar, tentar fazer um diálogo com os pais, que é muito difícil, tá? Eu lido com adolescentes hoje e vejo que eles falam assim, eu não posso falar isso com a minha mãe, eu não posso. Então, assim, sempre tem um anjo que aparece na nossa vida, que eu lembro de uma professora, eu não tive mãe, perdi mãe com 13 anos, então, assim, na minha adolescência, tiveram algumas pessoas ali que falaram assim, não é bem assim, não. Foram importantes. Eu fui educada para casar. Então, assim, mas eu fui desvirtuada o tempo todo. Eu falei, não pode ser desse jeito. A gente tem... E só que sem conhecimento. A gente não sabe o que é o casamento, o que é o sexo, como engravida. As pessoas têm medo de contar isso para as filhas, entendeu? Isso precisa, perguntas para os pais mesmo. A gente precisa chocar os pais, porque a gente fica chocado. A gente fala, não estava na idade de fazer essa pergunta. Mas a gente vê o nível que a criança está ali, a adolescente está. O tipo de pergunta nos mostra onde que ele está indo. Né? Então, assim, é a hora de conversar, ser amigo, ser amigo dos pais mesmo, tentar, né? Pelo menos tentar. Não proibir, mas orientar. Orientação, isso aí. Continuando isso que a Michele falou, assim, eu tenho tentado refletir muito sobre isso, assim, que é desde a primeira infância, a gente ir educando nossos filhos para essas situações. Então, né, quando a gente vai lá trocar a fralda da criança, mesmo que a criança ainda não entenda, mas a gente fala assim, olha, aqui é a mãe, aqui é o pai, a gente tá fazendo, né, mexendo no seu corpo, e para as crianças crescerem entendendo que nosso corpo é inviolável, né? Que nós podemos conceder, né? No momento oportuno, no momento que a gente quiser, a gente pode conceder, né? O nosso corpo, né? Vamos pôr assim nessa maneira. Então acho que desde sempre a gente tem que falar. Obviamente a gente tem coisas que a gente fala num determinado momento, outras em outros, mas para a criança cresça entendendo que o nosso corpo é inviolável, que o nosso corpo é nosso, que a gente que autoriza ou não a pessoa a tocar, né? Isso é muito importante. E essa história, né, do mimimi de fato, eu escuto todos os dias. A galera né, do mimimi. Eu escuto todos os dias. Eu sou a galera do mimimi, com orgulho, porque... E eu tenho falado muito que, assim, eu me emociono muito com as nossas pautas, assim, com o que eu acredito. E eu falo que o dia que eu deixar de me emocionar por uma determinada pauta, de ficar com raiva, de ficar brava, de gritar. Paixão, né? Isso, o dia que eu parar, me tirem da política, fala assim, volta só pra academia, fica lá fazendo seu doutorado e esquece a militância, esquece a vida política, porque eu acho que a gente precisa manter isso aceso. Porque são essas emoções, essas nossas paixões, assim, de quando a gente fala do tema, que vai conseguir mover as coisas. Porque se a gente não acredita naquilo, quem que vai acreditar? Se nós que somos feministas e que estamos aqui desde muito tempo falando que isso é importante, se a gente não continuar com a nossa paixão ali de brigar por isso, quem que vai brigar?
Né? E Por quantas coisas já foram conquistadas Com certeza. graças Ao a esse feminismo. movimento, né? A luta. Graças à luta. E eu acho que é isso, assim, acho que é as meninas que estão hoje, né, assim, as mulheres em geral, entenderem que o corpo é o corpo, é nosso, que a gente tem que nos preservar, mas também que a gente tem que se divertir, a gente tem esse direito, esse direito não pode ser tirado da gente porque a gente tem medo, né, de ser estuprada, de ser importunada, né? Então a gente precisa mudar isso. E só com... Eu acredito muito na política pública, né? Eu não acredito em salvadoras da pátria, em coisas que não venham da política pública. Por isso que eu sou vereadora hoje. Porque eu acredito que a gente pensar nisso, que a gente colocar isso no papel, em legislação, em lei, que depois não vai chegar outra pessoa e tirar isso facilmente, eu acho que a gente vai começar a mudar até um momento que a gente não precise mais disso, que é o momento que eu queria presenciar, que eu não sei se eu vou presenciar ainda em vida. Já a nossa geração, eu acho que não. Né, Michele? Não, mas vamos passar uma geração melhor aí, vamos tentar. Isso aí. Vamos. A questão da lei é colocar no papel e cobrar, Com né, certeza. Laís? Que eu sei que é uma coisa que o mandato da Laís faz e faz muito bem. Bom, voltando então para o protocolo, para a gente finalizar aqui o nosso programa, alguma informação final, considerações finais das duas a respeito do protocolo, então. Como fazer para a população que queira acompanhar, saber mais a respeito? Hoje, inclusive, Pode falar. não é hoje, né, gente? O dia 24 de novembro foi o último dia que o grupo de trabalho tinha para elaborar o projeto, né, mediante o decreto que a prefeita decretou. Era o último dia, de 24 de novembro, para mandar o protocolo escrito para a Procuradoria do município analisar e colocar no decreto, no novo decreto, o protocolo em si. E aí agora a gente ainda vai, né, a prefeitura ainda vai ver como vai lançar, como é que vai ser a adesão. Então a gente está aguardando os próximos passos mesmo para a gente poder divulgar. E eu quero dizer que eu vou ser uma militante desse protocolo. Eu vou nas casas noturnas, eu vou nos bares, eu vou nos restaurantes, eu vou nos hotéis e vou convencer as pessoas que não estiverem convencidas ainda da importância disso. Eu vou fazer isso porque é isso. Não basta ser vereadora, Judite, tem que participar. Eu tenho falado isso sempre. E todos podemos ser esses militantes, Com né? certeza. Basta ter conhecimento de que existe a lei, existe aí o protocolo, que qualquer cidadão pode estar num espaço aí público de lazer e perguntar. Sim. E perguntar para o garçom, para o dono do estabelecimento, você conhece Exatamente. Não, a uma gente lei municipal, né? A gente está pensando em fazer até uma grande festa, porque é isso, a gente vai aos bares, nós somos, né, do coletivo, a gente faz o Boteco das Minas, então assim, a gente vai fazer esse trabalho, a gente vai lá, vai fazer barulho, sabe? Assim, a gente está programando uma campanha muito bacana para a inauguração. Então assim, para o estabelecimento, eu acho que vai ser muito bacana poder falar, eu apoio a causa. O que eu gostaria de falar é isso. Né, vamos fazer o protocolo, vamos aderir ao protocolo, porque vai ser muito bacana, vai ser uma festa. Estamos chegando no final de ano, carnaval ano que vem, espero que nesse período aí a gente já esteja com as coisas andando. Isso aí. Muito obrigada, tá, Michele? Foi um prazer poder conversar um pouco mais com você e conhecer melhor aí as suas lutas e tal. Foi uma honra tê-la aqui. Obrigada pela participação. E Laís, é sempre uma honra. A Muito honra obrigada. sempre é minha, Judite. Estou sempre à disposição. Obrigada, Bem. meninas. Obrigada. Bom trabalho para vocês. A gente agradece também a você que nos honra também com esse prestígio aqui assistindo o Café com Política. O café foi ao ar hoje, terça-feira, às 9 da noite, e é reprisado às quintas e aos sábados, também às 9. E você encontra qualquer um dos episódios do Café com Política lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço. Até a próxima.